Como um único vídeo mudou completamente a minha vida. Nesse vídeo aqui, eu vou bater um papo com você a respeito do YouTube. Sim, do YouTube, de canais darks, canais onde você não precisa aparecer. Eu vou contar um pouco da minha história. Talvez você se identifique, talvez você esteja passando pelas mesmas coisas que eu passei quando eu estava começando na plataforma do YouTube. Totalmente perdido, sem saber se ia dar certo, com muitas dúvidas se isso daqui era para mim. Eu vou compartilhar algo que muitas pessoas não compartilham hoje em dia na internet, né? E eu criei esse canal aqui justamente para isso, né? Para bater um papo reto com você e te contar aquilo que ninguém te conta, que acontece nos bastidores de um criador de conteúdo, não só dark, mas num criador de conteúdo como um todo, né? Porque eu tenho canais darks, mas eu também gravo para um outro canal aparecendo, ensinando pessoas a ter resultado com canais darks. Cara, antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, onde a gente só troca uma ideia, bate um papo, eu falo meu ponto de vista sobre alguma coisa, eu conto a minha história, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, eu já quero te convidar a ficar aqui comigo nesse canal, porque vai ser uma aventura bem top que nós vamos fazer aqui. Eu vou tentar publicar um vídeo aqui uma vez por dia, tá? Pelo menos, sem edição, sem fazer thumbnail, somente com um título básico ali, simples, que vier na hora na minha cabeça, tá? E, cara, da forma mais simples possível, de ser humano para ser humano, de pessoa para pessoa, beleza? Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se você gosta, meu convite é para você se inscrever aí no canal, tá? E se fizer sentido para você, se você gostar do conteúdo, depois deixe seu like. E se você quiser deixar agora também, fique à vontade. Bom, alguns anos atrás, né, em torno de uns 7 anos aproximadamente, eu estava iniciando a minha jornada na internet, né? E eu tentei fazer muitas e muitas coisas, né? Muitas e muitas coisas. E assim, eu jamais poderia imaginar que um simples vídeo, simples não, né? Mas um único vídeo iria mudar completamente a minha realidade, basicamente da noite pro dia. Foi isso que aconteceu. A internet, cara, ela é coisa de louco. É coisa de louco mesmo, tá? Por que eu falo que é coisa de louco? Porque as pessoas vão te chamar de louco quando você estiver começando. E é louco porque a sua vida pode mudar da água pro vinho. Literalmente, um dia você tá na merda, você pode dormir e acordar outro dia no paraíso, entre aspas, né? E foi basicamente isso que aconteceu comigo e é basicamente isso que acontece com a maioria das pessoas que começam a ter resultado na internet. Cara, como que foi? Então, há 7 anos atrás aproximadamente, eu estava ali tentando ter resultado na internet, né? Eu não comecei já com canais darks, eu decidi depois de um tempo tentar fazer canal dark. A realidade é que eu já vendi roupa através do Mercado Livre, essa foi a minha primeira tentativa na internet. Eu tive problemas ali com direitos autorais, né? Copywriter, alguma coisa assim, né? Que a pessoa tem o direito e eu não, da roupa ali, a criadora da roupa, eu não tinha o direito para revender aquilo no Mercado Livre, então eu quase tomei processo, enfim, tive que parar, né? Eu já tentei fazer perfil no Instagram para vender como afiliado, eu já tentei blog, já tentei e-mail marketing, já tentei, cara, inúmeras estratégias que você pode imaginar, já tentei vídeo review e, cara, as estratégias que deu certo para mim há 7 anos atrás, eu falo que deu certo porque eu consegui ter algum resultado, mesmo que pequeno, né? Mas que mudou a minha vida por completo foi os canais darks, foi YouTube, tá? E eu já vou te contar como que isso aconteceu. Mas eu tive algum resultado com perfil no Instagram, né? Um perfil de nicho que a gente chamava na época, né? Eu fiz um perfil ali no Instagram sobre Portugal, eu só compartilhava as paisagens de Portugal, os lugares bonitos de Portugal, e eu me afiliei a um guia que ensinava as pessoas, a brasileiros irem morar em Portugal, né? Esse guia ensinava as pessoas a tirarem a documentação e como você poderia fazer para morar em Portugal sendo brasileiro. E eu acabei me afiliando a esse produto e acabei ali recomendando nesse perfil. Esse perfil foi crescendo, né? Porque muitos brasileiros sonham em morar em Portugal, é o sonho de muitos brasileiros.
e lá tem coisas lindas, assim, maravilhosas. Então, tudo que eu postava, pela beleza que já tinha, muitas vezes a publicação alcançava muitas pessoas e essas pessoas iam seguindo o meu perfil e tudo mais, até que eu consegui ali um público legal de quase 20 mil seguidores, e eu conseguia fazer ali uma renda de 600 no mês mais ruim, até 1.200, 1.300 reais ali no mês bom, né? Cara, hoje em dia isso não é nada pra mim, né? Isso não paga, acho que nenhuma conta que eu tenho, nenhuma única conta que eu tenho no meu dia a dia é esse valor, mas naquela época era quase que um salário mínimo, né? Quando eu tirava ali 1.300 reais, era basicamente um salário mínimo. Então isso me ajudava demais. Só que como não era algo constante, né? Um mês eu tirava 600, outro mês 300, era muito complicado, né? Eu tinha família para sustentar, enfim, era muito complicado. E aí eu acabei encontrando o YouTube como uma plataforma que eu me identificava bastante. Eu era extremamente tímido, cara, muito tímido mesmo. Aqui tá de frente com você uma pessoa que, cara, tinha uma timidez doentia, posso dizer isso. Para você ter uma noção, só para você entender o nível da minha timidez, eu me formei em educação física na faculdade sem nunca falar com nenhuma pessoa da minha sala. Basicamente isso. Para não falar que não falava com ninguém, eu tinha já um amigo, né, que eu conheci antes da faculdade, ele estava na minha sala, ele era a única pessoa que eu conversava, né, e aí eu acabei fazendo o TCC junto com ele e tudo mais, foi a única pessoa que eu conversei em 3 anos que eu passei na faculdade. Pra você ter uma noção, na escola eu não conversava com ninguém, eu não tinha amizade com praticamente ninguém, eu só tinha amizade com algumas pessoas em específico porque eram pessoas extremamente extrovertidas, que chegavam até mim, conversavam, puxavam papo, e quando eu fazia uma amizade mesmo, sabe? Cara, eu era uma pessoa extremamente tímida e ansiosa, então eu jamais ia imaginar que eu ia dar certo no YouTube, mas era um sonho meu perder a minha timidez, era um sonho meu poder ensinar, que eu acho que eu sempre tive o dom de ensinar, né, poder compartilhar o meu conhecimento com as pessoas de alguma forma, nem sabia que ia ser nas redes sociais, né? Tanto é que depois disso eu tentei iniciar um projeto que se chamava Sem Vergonha, né? Sem vergonha, mas que tinha relação com a timidez. E aí eu criei um canal no YouTube, né? Esse canal tá no YouTube até hoje, nenhum vídeo deu bom, nenhum vídeo viralizou. Vídeos extremamente amadores, né? Talvez você fazendo uma pesquisa avançada aí você encontre algum desses vídeos. É que esse vídeo não vai ter edição, senão eu poderia colocar um print aqui, mas o canal chamava Sem Vergonha, né? Talvez se você procurar aí você acha alguns vídeos, e eu compartilhei lá alguns vídeos com dicas sobre timidez, né? Então, eu estava tentando vencer a timidez e tudo que eu aprendia, eu basicamente compartilhava lá, ensinando a galera também, mas eu gravava de uma forma extremamente tímido. Então, eu jamais poderia imaginar que eu me daria bem com o YouTube, né? E eu tentei esse projeto, para você ter uma noção, não deu certo, né? Eu criei um blog também e eu fazia artigos para esse blog sobre timidez, né? Aconteceu que um dia hackearam o meu blog, eu perdi tudo e eu desanimei e acabei desistindo desse projeto. Só que eu desisti do projeto, mas eu não desisti do YouTube. E como eu era uma pessoa extremamente tímida, eu descobri, né, com muita pesquisa, que existia uma forma de ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer, de ter canais sem aparecer, né? E esses canais, eles não se chamavam canais darks, né? Era canal de nicho mesmo que era chamado na época. E muita gente fazia esses canais de nicho, pegava um tema específico, um nicho específico e começava a gravar conteúdo sobre esses determinados nichos no YouTube, né? Então tinha saúde, né? E dentro do nicho de saúde tinha impotência sexual, calvície. E essa galera começava a fazer vídeos sem aparecer sobre esses determinados assuntos. Pegava os vídeos no Pexels e tudo mais. E a voz, eles usavam a voz, na época era bala boca, né? Uma voz extremamente robótica ali. Muitas vezes a gente gravava a tela do Microsoft Azure na época, né? E fazia a voz ali com os vídeos. Eu comecei a fazer alguns canais assim. Acabou que dava muito trabalho e eu não estava feliz fazendo aquilo. Depois comecei a fazer alguns canais um pouco diferentes, né? Eu descobri como fazer canais de trem, de avião, então eu pegava imagens aleatórias, de vídeos aleatórios na internet de trem, de avião,
começava a fazer um compilado daquilo, subia no YouTube, cara, só que não, nada dava certo, né? Até que eu decidi, cara, pesquisar aí sobre conteúdos mais avançados na gringa, né? E aí eu achei uma parada na gringa que eles falavam, né, que eles ensinavam, que era um tipo de canal também sem aparecer, só que eles chamavam aquilo de canal vaca gorda, cara. Traduzir, é um termo que traduzia assim e ficava a tradução como vaca gorda. Eu falei, cara, o que que é esse canal vaca gorda? O que que é esse canal vaca gorda? Pesquisei no Google, nada, 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 nada. Até que eu assisti um vídeo de um brasileiro, que é o Ryan Santos, que ele falava uma parada de canal, nessa parada de vaca gorda, só que ele falou que isso era uma espécie de canal dark, né? E aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso na gringa e tinha, cara, muitas informações e eu percebi também que eles criavam conteúdo e colocava no faceless, né, que era sem rosto. E aí eu acabei encontrando alguns canais que os gringos estavam fazendo e aí eu comecei a replicar esses canais aqui no Brasil. Cara, assim, eu comecei a fazer 13 canais darks, cara. 13 canais darks, porque eu imaginava que quanto mais canais eu tivesse, mais dinheiro eu ia ganhar. Só que, cara, é muito difícil uma pessoa tomar conta de 13 canais. Foi aonde que eu me via completamente ansioso, estressado, sem dar conta de fazer vídeos para todos aqueles canais. E aí eu acabei tendo que fazer uma escolha, né? A minha esposa estava ali grávida, eu estava ali rodando como motorista de aplicativo, né? Foi a saída que eu encontrei para ganhar algum dinheiro, né? Eu tinha feito uma loucura de sair do meu trabalho para tentar viver da internet. Tentei a parada do canal do Mercado Livre, não deu certo, né? Eu fiz um acordo, um combinado com a minha esposa, falei para ela me dar um ano, e um ano eu ia fazer a parada acontecer, né? Porque eu sou uma pessoa que eu não consigo focar em duas coisas. Eu estava num trabalho que estava me sugando muito, muita minha energia, né? Eu lidava com crianças o dia inteiro, era uma sala com mais de 30 crianças e aquilo sugava muito a minha energia. Eu não conseguia conciliar o empreendedorismo com o CLT. E aí eu falei para ela, cara, você segura a onda para mim? E ela segurou e a gente tirou todos os nossos gastos e a gente ficou ali com o salário dela de 1.200 e poucos reais, mais um vale alimentação de 300 durante quase um ano, até eu tentar várias coisas e assim, acabou que não dando certo. E eu acabei encontrando o motorista de aplicativo, né, o aplicativo do Uber, para entrar com o carro alugado, porque eu já estava dando prazo de um ano que a gente tinha combinado e eu não tinha conseguido ter sucesso com a internet. Então eu comecei a fazer aplicativo e comecei a, a tentar com a internet, né? Foi passando o tempo, cara, passou ali mais um ano e acabou chegando a pandemia, né? E a pandemia foi algo muito complicado porque não tinha corrida mais para Uber. Eu me vi numa situação ali que eu não tinha saída. Ela acabou engravidando, meu filho estava ali já prestes a nascer, eu sem renda, com o carro alugado na minha garagem, que só o carro eu pagava mais de R$ 2.000. Não tinha mais corrida, ou seja, não tinha mais salário entrando e eu não consegui fazer aqueles canais darem certo. Até que eu conversei com Deus e falei assim, Deus, eu preciso de uma saída, eu preciso que o Senhor me ajude. E sentei ali naquela cadeira na minha sala. Eu morava numa casa de 36 metros quadrados que a gente tinha começado a construir. A gente financiou com a Caixa ali o terreno e a construção. Meu sogro que construiu, deu muita força pra gente. Mesmo sem a casa terminar 100%, a gente já entrou nessa casa porque a gente tinha casado e estava morando na casa do meu pai. Não, tava complicado eu morar lá já, então a gente acabou indo para ali. E assim, fomos tudo no improviso mesmo. E aí acabou que eu conversei com Deus e me veio assim uma coisa na minha mente, né, que eu acredito até hoje que isso foi resposta de Deus, que eu precisava focar, que eu tava pulando de galho em galho, falando, fazendo várias coisas, assistindo vários vídeos no YouTube, cada hora uma estratégia nova que eu tentava fazer e, e se eu não focasse, não ia dar certo, né, e eu precisava escolher uma coisa para focar. E eu foquei nessa parada de YouTube, de canais darks. E aí eu decidi também aplicar um foco em 2 canais apenas. Então eu abri mão de muitos canais e fiquei apenas com 2 canais. E aí eu dediquei a minha energia total nesses 2 canais
até que eu comecei a ter resultados, começou a aparecer ali as primeiras visualizações. Cara, um vídeo mudou completamente a minha vida. E esse um vídeo que mudou completamente a minha vida foi o vídeo em que eu não tive medo. É sobre isso que eu queria falar com vocês aqui hoje. Muitas vezes a gente tem medo de colocar um clickbait numa capa, numa thumbnail, de fazer um título mais agressivo, tem medo de publicar um conteúdo pensando no que as pessoas vão falar. E cara, foi um vídeo para um desses canais que eu publiquei sem medo, que eu apelei mesmo na thumbnail, porque eu olhava todo mundo ao meu redor tava apelando e eu não conseguia ter resultado. E eu falei um dia, cara, a água bateu na bunda realmente, era ou fazia aquilo dar certo ou ia passar fome, meu filho não ia conseguir sustentar ele. E eu falei, eu vou fazer essa parada e dane-se o que ia acontecer. E cara, eu postei aquele vídeo de uma forma completamente diferente, que eu nunca tinha publicado antes, com uma thumbnail extremamente agressiva, um título extremamente agressivo, e eu fui dormir. Quando eu acordei, aquele vídeo estava com mais de 10 mil visualizações. Eu nunca tinha alcançado um resultado de 10 mil visualizações. E cara, eu fiquei extremamente feliz, porque eu consegui monetizar esse canal, esse vídeo não parou de ter visualizações, começou a subir. E cara, o mais incrível é quando você publica um vídeo e ele tem uma quantidade legal de visualizações, todos os outros que não estavam tendo visualizações, o YouTube começa a recomendar e começa a ter visualizações também. E todos os que você publicam dali por diante, ele começa a performar melhor. Ou seja, a minha vida mudou por conta de um único vídeo. É lógico que teve todo o processo, que teve toda uma história, uma jornada até chegar aí, mas você sempre vai estar a um vídeo de mudar completamente a sua realidade. E cara, eu monetizei esse canal, eu tava fazendo já em 30 dias 15 mil reais, depois de mais uns 40 dias mais ou menos, minha receita já estava indo ali para uns 30 mil reais, eu cheguei a fazer ali uns 40, beirando uns 50 mil reais, né, de faturamento com um único canal, e foi assim, algo, cara, extremamente impactante na minha vida. E uma coisa que eu sempre fiz, né, é gastar todo o dinheiro. Eu sempre fui uma pessoa completamente desorganizada financeiramente, né, e apanhei muito por conta disso, né. Eu tô aqui expondo uma coisa minha para vocês, porque esse canal aqui é papo reto mesmo, sabe? E até um tempo atrás, né, alguns meses atrás, eu passei por um momento de dificuldade, porque eu, mesmo ganhando muito dinheiro, eu fiz muitos investimentos, não fiquei com nada na conta e acabei me apertando um pouco por conta disso, porque os ganhos no YouTube eles são muito voláteis, né? Uma hora você tá ganhando extraordinariamente bem, outra hora você tá médio e outra hora você tá ruim. Depois você volta e vai, e se você não se organizar, cara, você pode quebrar. Você pode literalmente quebrar. Mas enfim, quando eu comecei a fazer ali os primeiros 15 mil reais, eu lembro que eu falei pra minha esposa, ela não acreditava, eu falei assim, amor, a gente conseguiu, a gente tá mudando de vida. Eu achava que eu tava rico, eu literalmente falei pra ela, amor, a gente tá rico e tal. 15 mil reais pra mim, em 30 dias, era riqueza, sabe? E aí eu falei pra ela assim, cara, vamos tomar café na padaria. Eu gostava muito de quando eu trabalhava como motorista de aplicativo, ir na padaria tomar café, né? Isso era uma coisa assim que eu gostava demais, 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 demais. Porque o café em casa sempre era simples, era pão com margarina e café, e leite com café, ou leite com Toddy, com Nescau, essas coisas, né? Era muito simples. Na padaria eu sempre pegava um misto quente, né? Um pão com presunto e queijo. Eu pedia ali um cappuccino às vezes. Então vinha um negócio assim mais diferenciado. Eu gostava muito de tomar café na padaria. E eu lembro que a gente passou a tomar café na padaria todos os dias, cara. Todos os dias. Eu gastei muito dinheiro assim tomando café na padaria todos os dias por muito, muito tempo mesmo. E, cara, é aquilo, né? A gente vem de família pobre, de uma vida humilde, e aquilo que a gente nunca teve, quando a gente tem condições, a gente acaba fazendo coisas descontroladamente. E, cara, para concluir esse vídeo aqui, que ele já tá ficando longo, eu quero te motivar, eu quero te incentivar.
Talvez você se identificou em alguma parte dessa história comigo, talvez você está passando por momentos difíceis, mas o que mudou o meu jogo de verdade foi ter foco, foi parar de aplicar várias coisas, porque é um mundo de oportunidades por aí no YouTube, só que muitas oportunidades não funcionam, vão fazer você perder o seu tempo, e mesmo que funcione, se você não focar em uma única coisa, não vai dar certo. Então, se você decidiu que é YouTube que você quer, que é canais darks que você quer, foca, cara, faça somente isso. Saiba dizer não para as outras coisas. Foi isso que mudou a minha vida. Foi focar em uma única coisa, foi entender que aquela era a única saída e que eu tinha família para sustentar e eu dei o sangue. Eu fiquei dias e noites e madrugadas na frente do computador tentando fazer isso acontecer. E cara, pode ter certeza que aquilo que você planta, você colhe. Eu plantei sacrifício, eu plantei noites sem dormir e colhi o resultado que eu merecia. E você também merece, cara. Não existe um ser humano nessa terra que não trabalha e não merece receber o fruto do seu trabalho. Então, se dedique, faça aquilo que tiver que fazer, mas foque em uma única coisa só. Vai ser impossível você não ter resultados, beleza? Cara, se você gostou desse vídeo aqui, clica aí no gostei, se inscreva aí no canal. Se você quer aprender mais de Canal Dark, eu tenho um outro canal onde eu ensino o Canal Dark passo a passo, né? Clica lá para você poder, no YouTube aí, pesquisa Rafa Silva que você vai encontrar. E se você quiser participar da minha comunidade, né, ou conhecer algum dos meus programas de ensino, com certeza vai ter algum link aqui na descrição ou no comentário fixado, vai ser um prazer te receber lá. E se estiver aparecendo algum outro vídeo aqui agora, clica aí porque eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Tamo junto!